quando Deus age no caos. É o título da nossa mensagem dessa noite, meus irmãos. E o nosso tema é: Deus pode usar até mesmo a maldade humana para cumprir o seu plano de redenção. O ponto forte da revelação aqui, nessa narrativa que acabamos de ler, um texto longo, mas necessário para a gente compreender todo o contexto, é a graça de Deus suplantando o pecado e transformando a natureza humana. Quando nós observamos a história da família de Isaac, parece-nos que esta família está em completo desarranjo, em desequilíbrio. As relações familiares aqui estão extremamente prejudicadas. Aquele clima de romance do início do casamento de Isaac com Rebeca parece que foi corroído ao longo dos anos, ao ponto de a família estar agora de forma muito clara, de forma muito nítida, bem separada. De um lado, Isaac com a predileção por Esaú. Do outro lado, Rebeca e sua predileção por Jacó. Não há diálogo aqui entre Rebeca e Isaac. A impressão que tem é que eles não se falam. Ou se conversam por meio dos filhos. A tal ponto que os dois, tanto Isaac como Rebeca, parecem viver nos últimos dias em fel de amargura. O que levou uma família que é descendente direto de Abraão, filhos da promessa, a um desarranjo, a um desequilíbrio tão nítido como as Escrituras nos revelam? Essa é uma pergunta interessante que vale a pena pesquisar. O que eu acho interessante, e eu já disse isso e repito, meus irmãos, é que a Bíblia, ela não esconde os defeitos dos servos de Deus. Ela não maqueia os heróis da fé. Pelo contrário, a Bíblia mostra com clareza as falhas de caráter, as falhas humanas, as fraquezas dos homens e mulheres que Deus se serviu no passado para proclamar a sua obra, a sua vontade, os seus desígnios, para fazer cumprir o seu decreto de eleição, de redenção. Quando nós iniciamos a leitura no capítulo 25, existe aqui um oráculo muito bem definido de qual é a vontade de Deus com relação à família de Isaac. O Senhor falou claramente a Rebeca quando esta questionou o porquê das dores de parto, o porquê daquela gravidez tão conturbada até então. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre. 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro. O mais velho, primogênito, este servirá o mais moço. Deus aqui deixa claro a sua predileção, a sua escolha. Nós falamos isso domingo passado. Deus escolhe aqui o mais fraco. Escolhe não pela lógica dos costumes ou da cultura humana, mas escolhe segundo o seu bel prazer, conforme é o conselho da sua vontade. E a outra pergunta que devemos fazer é que durante toda a existência de Jacó e de Esaú, que provavelmente também estavam já na casa dos 40 anos, quando adultos, quando se desenvolve esse fato aqui, por que Isaac não percebeu esse oráculo? Será que ele não ficou sabendo, ou Deus falou somente com Rebeca, e Rebeca não lhe revelou? Ou será que revelou e Isaac, por afinidade com seu filho Esaú, que a Bíblia deixa claro que ele tinha afinidade por Esaú ser caçador, por ser um homem despojado, proativo, enquanto que a personalidade do outro gêmeo, Jacó, é uma personalidade mais reativa, ou uma personalidade mais pacata, mais passiva. Ele é um homem com certos talentos administrativos, enquanto que Esaú já é um homem mais de ação. Isaac
tem predileção explícita por Esaú, enquanto que Rebeca tem predileção por Jacó. Será que Isaac, é uma pergunta que nós devemos fazer, está também, de certa forma, lutando contra a vontade de Deus, ao chamar Esaú, apesar de todas as provas que Esaú até então dera, de que ele não era digno de ser o portador da semente da mulher, apesar de que Jacó também deu provas de não ser digno por causa das suas artimanhas e trapaças. Mas pelo menos 3 pontos aqui nós destacamos no caráter de Esaú, que faz com que ele seja reprovado. Ou melhor, 3 pontos que demonstram o porquê ou toma para si. Aliás, a primeira delas, quando Esaú negocia por um prato de lentilhas o seu direito de primogenitura. Aqui nós vemos então alguém desprezando as coisas espirituais. Esaú não valorizou as coisas espirituais. Aliás, ele não valorizava. Segunda coisa que desqualifica Esaú para ser o portador da semente de Abraão, semente prometida lá no Éden a Eva. Esaú também toma para si mulheres cananitas, mulheres pagãs, filhas de Et, o qual lhe fora proibido contrair casamento. Parece que Isaac, ele o faz com total desrespeito ao seu pai Isaac. De tal forma, meus irmãos, que se nós notarmos bem aqui, a história de Isaac, a história de Esaú parece que ser um contraste à história de Isaac. Aquele zelo e o cuidado que Abraão teve em enviar um servo, em fazer prova com Deus, em procurar uma moça que fosse compatível, condigna de ser auxiliadora idônea de Isaac, Rebeca, filha da sua parentela, para não pegar nenhuma filha dos povos cananitas, conhecidos como povos extremamente idólatras e pagãos. Esaú faz justamente o contrário. Ele toma de um povo pagão filhas que causam aos pais um tremendo desassossego da alma, desapontamento. E a terceira o ato desqualificante de Esaú é quando, depois de enganado por Jacó, ele trama assassinar o seu irmão. Convenhamos, ele foi enganado, mas nada lhe dava o direito de tirar a vida de seu irmão. Note que o espírito de Caim está dentro de Esaú. Aquele mesmo espírito maligno que atua em Caim, da sua pecaminosidade, por ciúmes, por inveja, por motivações carnais, tirou a vida de Abel, agora está inflamando o coração de Esaú, de tal forma que Jacó, para sobreviver, tem que fugir. Se a gente olha para a vida desses personagens, teologicamente a gente poderia dizer assim, que um bom arminiano, ou aquele que acredita que o homem é salvo por causa das suas obras, ele diria, com base na história de Jacó, que esse teve que trabalhar muito o seu caráter para que Deus o escolhesse. Jacó teve que correr atrás para que fosse escolhido por Deus. Agora, um calvinista, ou alguém que é fiel à doutrina da eleição, olhando a mesma história, afirmaria que Deus trabalhou o suficiente para transformar Jacó com o propósito de revelar o princípio da eleição incondicional. Aqui há uma distinção clara. Né? Um lado teológico, uma teologia arminiana, vai dizer que aqui o homem precisou se esforçar para se tornar digno de ser o portador da promessa. Mas a boa teologia vai dizer que não, Deus é que trabalhou no coração do homem o suficiente para transformar, pegar aquele homem enganador, trapaceiro, e transformar ele em Israel, a nação eleita para ser da onde viria o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Nós notamos aqui, meus irmãos, que no início do capítulo 27, o narrador, que é Moisés, nos apresenta um Isaac já envelhecido, já não podendo ver com os olhos,
No versículo 1 do capítulo 27 está claro a debilidade física de Isaac. Se tornou cego. Mas a cegueira de Jacó é dupla. Me perdoe. A cegueira de Isaac é dupla. Isaac não somente não enxerga fisicamente, como ele perdeu a sensibilidade espiritual. Ele também não consegue enxergar os fatos, o desenrolar progressivo do projeto redentivo de Deus. Isaac também não consegue enxergar o desequilíbrio dentro do seu lar. Algumas pessoas entendem, dentro da área da psicologia, estudando a teologia, de que houve o casamento de Isaac começou com sérios problemas. E esses problemas foram projetados nos filhos. E eu creio que faz sentido. Isaac era muito apegado à sua mãe Sara. Tão apegado a Sara, que mesmo depois de 4 anos da morte de Sara, Isaac era um homem desconsolado. Era alguém profundamente entristecido e enlutado. O seu luto, que é um luto que todas as pessoas passam por processo de luto, luto é uma coisa natural na vida do ser humano. O luto não é só quando morre alguém, é quando a gente perde alguma coisa. O sujeito perdeu a carteira. Um exemplo aqui prático sobre luto. O que acontece? Primeira coisa é negar. Não, pus em algum lugar. Não aconteceu. A segunda emoção que vem é a frustração. Não, realmente eu perdi. A terceira é um misto de raiva, de desassossego. Não, vou ter que tirar todos os documentos. Depois vem uma tristeza. Puxa, perdi. Mas nesse processo, nessa curva, a pessoa vai ter que se reerguer e de repente fala assim, não, vamos à luta. Está perdido, agora tem que tirar todos os documentos mesmo, tem que correr atrás. Estou citando um exemplo do cotidiano, do luto comum. Agora, os lutos mais profundos são aqueles que nós perdemos os entes queridos. Mas até esse luto passa por um processo. Na vida de Isaac, parece que ele não vivenciou o luto, ou não foi preparado para vivenciar o luto da morte, da partida da sua mãe, com quem ele tinha muita afinidade. Ao ponto do narrador dizer que quando ele toma Rebeca por esposa, ele se consola em Rebeca. Rebeca é a fonte de consolação agora. Ele projeta na Rebeca aquele carinho, aquele afeto maternal que ele perdeu. Eu vejo isso com sérios problemas. Por quê? Porque ele não vai dar cumprimento à função primordial do casamento, que é constituir uma célula nova. Está registrado, prescrito lá em Gênesis, na criação. Por isso deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Me parece que Isaac e Rebeca não se transformaram em uma só carne. Isaac leva Sara para dentro do casamento, mesmo Sara tendo morrido. E isso, meus irmãos, não é só Isaac, não. Quantos relacionamentos hoje estão separados ou estão interagindo com uma terceira ou uma quarta pessoa estranha? Necessariamente não precisa ser a mãe ou o pai, mas quando alguém traz uma pessoa estranha para dentro do relacionamento e não rompe aquele cordão umbilical emocional, isso não quer dizer que tem que abandonar pai e mãe. Quer dizer que numa constituição de uma família é preciso buscar autonomia. E não havia, ao que parece, não havia autonomia plena no casamento de Isaac e de Rebeca. Certa feita, alguém pediu para ser aconselhado, porque estava num processo de divórcio. O casamento não tinha chegado nem a 1 ano, quando um moço procurou um pastor, dizendo que estava em processo de divórcio. Aquele pastor então perguntou, por que você quer se separar de sua esposa? Ao que ele informou, não, eu acho que ela tem muitos defeitos, mas diga um deles, irreparáveis, tão grave assim que você quer separar. Ela fala muito palavrão, ela tem um linguajar muito chulo. E aquele pastor então disse, mas isso não é motivo para separar? É motivo para educar, para discipular, para conversar.
Mas aquele moço insistia que aquilo era um defeito inaceitável. Aquele pastor então procurou saber o outro lado da história. É bom sempre ouvir as duas partes. E ouvir testemunhas também, gente que convive junto, para saber o contexto. E a informação que tinha é que aquele moço, que já casou numa idade já mais avançada, para um homem, casou por volta dos seus 40 e poucos anos, ele sempre, filho único, criado com muito carinho pela mãe, ele sempre foi super dependente da mãe. Morava com a mãe e tudo fazia em torno da mãe. Ida ao supermercado depois de casado, ele sentava na direção do veículo, a mãe sentava do lado e a esposa no banco de trás. A mãe fazia a lista de compras e ela é que dirigia as coisas domésticas de dentro da casa. Ela que decidia que dia que a roupa ia ser lavada, qual o menu do almoço, da janta. Aquela mulher, praticamente parecia ser uma escrava do lar, não uma esposa. Estava explicado por que a crise estava instalada e aquela mulher não lhe servia. Projetou, talvez naquela esposa ele queria que fosse a mãe. Isaac aqui tem um problema sério. Ele não se dá bem mais com Rebeca. Ele divide a sua família ao ter predileção por Esaú.